Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue com a amada igreja, amém? Hoje nós estamos no nosso segundo dia de clamor de 6 para 6 meses de bênção. E hoje, tecnicamente, se nós formos na ordem, nós estaremos intercedendo por fevereiro. E aí eu fui na folhinha para saber se esse ano o carnaval cai em fevereiro. Então, mais um motivo para nós orarmos, né? Que tem essa festa, onde não é falado, mas tem muitos irmãos, trabalhos sendo realizados, muitas pessoas ali na iminência de entrar para desfilar, elas têm um encontro com Jesus, graças à instrumentalidade de alguns irmãos que se dispõem, né? Alguns vão para o retiro para recarregar as baterias e outros aproveitam para evangelizar, inclusive a Convenção Batista. Então nós vamos estar orando, né, levantando um clamor também por isso. Irmãos, eu quero estar compartilhando com vocês em 2 Crônicas, já dei ali o spoiler para o João, né? 2 Crônicas, nós estaremos lendo os versos 12, 13 e 14. E depois vamos ler o 19, 20, 21 e 22. Tá bom? Eu creio que alguns estão procurando. Pode ficar à vontade para procurar. E eu queria pensar com vocês sobre o tema comportamento em meio às dificuldades. Porque como nós estamos aqui clamando, intercedendo, nos colocando na brecha em prol dos próximos 6 meses, é bem verdade que nós não esquecemos que nós teremos desafio. Os desafios virão, desafio que nós imaginamos, né, ligado ao financeiro, ligado à questão da segurança pública, e outros desafios que virão que nós não imaginamos, mas faz parte da dinâmica da vida e da dinâmica da sociedade. E eu sempre vejo, pensando assim, porque a vitória, a notícia boa é tranquilo, mas a notícia que não é favorável é que nos causa problema. Nós sabemos que Deus está operando, nós sabemos que Deus está agindo, que Deus vai responder, e eu creio que Deus já está respondendo, mas enquanto a bênção não vem, essa inquietação que vem sobre nós, isso mexe. E se nós não tomarmos cuidado, ela acaba fazendo com que apareça em nós, sobressaia em nós, um eu que nós não gostaríamos ou desconhecíamos. Mas então eu quero estar pensando um comportamento em meio às dificuldades. Eu quero ler, eu creio que quem estava abrindo a Bíblia, eu creio que já leu, já achou. Eu vou estar acompanhando aqui para que façamos uma leitura uniforme. Eu gostaria que você me acompanhasse. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 19. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes servirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão:
porque deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te pedir, Pai querido, que só abra os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, que está ali, porque a tua palavra é boa, é perfeita e agradável, e tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que nós pudéssemos ser perfeitos no nossa busca pelo Senhor, e que esta palavra que foi dada a Salomão há muito tempo atrás, ela é viva e eficaz, e ela falou, alertou, orientou, deu as diretrizes para Salomão. Ela também nos dará a diretriz todas as vezes que nós a lermos. Em nome de Jesus, amém. Desse conjunto de versículos que nós lemos, eu creio que o mais famoso, o mais conhecido, que nós conhecemos bem, é o 14, né? Mas se eu quis ver lá em cima, é uma palavra que Deus, ele fala, apareceu a Salomão. Lá no versículo número 11, diz que Salomão, o que ele intentou fazer, seja na construção do templo, e eu lembro com você, né, que Deus havia dado a planta, né, Davi foi o arquiteto, Deus deu, e Deus falou para Davi que ele não poderia construir o templo, que as mãos dele estavam tinha sangue, e deixou para o seu sucessor, o seu filho Salomão. E Salomão, ele constrói a casa do Senhor, e também constrói uma casa para ele, o palácio. E o texto diz que Deus fez com que ele prosperasse nas duas empreitadas, tanto na construção do templo, e foi algo assim, algo sobrenatural, que o pessoal tinha orgulho, né, daquele palácio, daquele templo luxuosíssimo. E a gente lembra, né, que nessa época haviam muitos deuses, e cada um, né, Deus e os seus seguidores faziam, mas esse templo ele sobrepujava da riqueza, da engenhosidade, lembrando que Deus havia dado a Salomão uma inteligência acima de todos os homens. Então aquilo que o melhor arquiteto da época pudesse pensar, que o maior engenheiro, o Salomão, ele ultrapassava, porque Deus falou com ele que daria a ele inteligência maior do que todos aqueles que o antecederam, e que todos aqueles que viriam após ele. E aí nisso, Salomão, ele vai iniciar agora uma outra etapa no seu reino. E é interessante que todo início, né, ainda que a gente não tenha esse costume, mas quer queira, quer não, a gente sempre é levado a fazer uma reflexão. Tivemos aí a passagem, um final de um ciclo e início de outro, e a gente sempre faz uma reflexão, aquilo que gostaria de ter feito e não fez, aquilo que poderia fazer e aquilo que idealiza fazer. A gente sempre faz um checklist e traça algumas metas para isso. E Deus, eu penso que caminhando nessa direção, Deus também fala com Salomão, já que as pessoas e que o povo de Israel ia entrar numa nova dimensão de louvor a Deus, de serviço a Deus, de sacrifício a Deus. Então Deus, ele fala para Salomão. E se você perceber, tem hora que Deus fala para Salomão e Deus fala para o povo, mas essa oração Deus falou, né? Deus fala para Salomão. Cada um com a sua responsabilidade. E nesses versículos aqui, eles são meio autoexplicativos. No 13, Deus fala: se eu fechar, se acontecer, porque no meio de uma inauguração é festa. Aquele concluiu a obra, né? E seria natural dar uma festa, uma alegria muito grande a obra, né? Eu creio que quem já fez obra fala isso, né? Quando conclui a obra, a não ser a limpeza, né? Fica toda contente, porque aquilo que estava no pensamento toma vulto, se materializa, né?
e você fica contente. Se é a ampliação do espaço, se é a transformação de um espaço em outro, você fica contente e você já se idealiza. Aqui eu vou colocar, e aí você que estava querendo adquirir aquele móvel novo, né, que no espaço antigo não dava, e agora já pode você colocar aquele móvel, aquele outro, e quanto mais espaço, mais coisa a gente vai, via de regra, vai comprando, né? Então o povo estava ali. Então, mas Deus fala com ele: se eu fechar o céu, se vier a adversidade, se no decorrer da vida, dos dias, acontecerem coisas que vocês não estavam esperando ou não estavam contando, como é que vocês vão se comportar? E no versículo aqui, 13, Deus fala para Salomão, mas direcionado para todo o povo: se eu fechar o céu, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se em meio a isso, se em meio a essa situação, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então Deus, para nós, nesse período que nós estamos iniciando, né, nós gostaríamos de ter um janeiro, um ano tranquilo, mas nós sabemos que não vai acontecer, tem um revés. Nós estamos aí agora, os principais jornais estão noticiando a prisão, e aí os comentaristas, eles fazem várias leituras a respeito da prisão, e eu não estou aqui tecendo nenhum comentário se precisava ou não, mas o modo como ele foi preso, e os comentaristas internacionais estão fazendo leitura, ouvindo um comentário, os precedentes que podem vir desse episódio com relação a outras nações, em relação a outras nações menores, e isso nós ficamos apreensivos com relação a isso, né? Como se já não bastasse aquelas guerras que são pontuais, mas tudo isso eu estava de manhã falando lá em casa, daqui a pouco, quando nós formos no mercado, nós encontraremos ali alguma coisa, né, do preço, e alguém vai dizer que o produto X aumentou por causa do episódio Y, e nós acabamos sendo atingidos por uma coisa que nós não gostaríamos e não fizemos mais para isso. E é verdade, muitas vezes você, por mais que você viva, você tem uma vida tranquila, e você acaba sofrendo pelo outro. O outro acaba uma situação caindo de paraquedas no seu colo. E Deus, ele mostra, ele fala para o povo que se acontecer isso, se o revés sobrevir, qual o comportamento que nós teremos diante dos revés que poderão vir, tem potencial para nos atingir. Qual vai ser o comportamento? E Deus fala para Salomão: se acontecer isso, qual vai ser? E Deus aponta uma direção: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e nós somos chamados pelo nome do Senhor, qual vai ser o nosso comportamento? E Deus fala, vendo isso: se você se voltar para mim. E eu creio que isso é meio chover no molhado, porque isso nós já sabemos, mas muitas vezes nós esquecemos e nós abandonamos ao Senhor. Nós esquecemos do Senhor, a nossa fé dá aquela titubeada, e nós já não servimos ao Senhor como gostaríamos, como precisaríamos, ou como o Senhor merece. Porque como nós servimos ao Senhor quando o vento está favorável, nós também devemos continuar servindo ao Senhor quando o vento estiver contrário. E é claro que a gente sofremos uma oscilação por causa da nossa fraqueza, nossa fragilidade, o nosso emocional, que muitas vezes está abatido. E Deus fala isso. Então esse comportamento. Eu pensava também, dentro dessa linha de raciocínio, né, que muitas vezes o campeão, ele não é conhecido pela vitória, mas ele é conhecido pela derrota. Muitas vezes o campeão, ele não é conhecido, ele não fica famoso não pela vitória, mas pela derrota. Porque quando ele enfrenta um revés,
ele volta, olha para dentro de si, vê onde ele errou e reavalia ali os passos, intensifica o treinamento e ele volta com outro vigor. E eu lembrava aqui do Ronaldo Fenômeno. E eu lembro, parece que eu estou vendo quando ele torce o joelho, né? E todo mundo dizia, não volta mais. Aquele acidente, você olhando. E tantos outros, né? E depois ele voltou e é o atleta que nós conhecemos. E tantos outros são assim. E será que eu e você, no decorrer da nossa caminhada, nós teremos essa mesma postura? E às vezes nas minhas orações, eu fico falando, Senhor, eu quero que o Senhor me dê força para que, quando eu estiver com o Senhor, eu não tenha que olhar, abaixar a minha cabeça e ver que nos momentos em que o vento estava contrário, eu te abandonei, eu não fui aquele servo que era quando a coisa estava favorável. Eu quero que, quando o Senhor olhar para mim, na trajetória da minha vida, de forma linear, que o Senhor olhe e veja que eu estive firme. E aí eu lembro aqui das palavras do nosso irmão Caleb, que ele, aos 80 anos, se eu não me engano, ele falou, eu estou tão forte quanto o tempo atrás. Eu estou tão forte, pode vir, eu estou preparado. Esse tempo todo, apesar de os anos passarem, mas as minhas forças não enfraqueceram, esmoreceram. Eu continuo tão forte como estava naquele tempo, quando a promessa foi feita. E essa tem que ser e deve ser a nossa confiança. Mas, caminhando pelo texto, nessa parte B, aqui que eu coloquei, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, nos achegarmos a Deus em meio à adversidade. Eu queria chamar a atenção a você aqui num trecho bem pequenininho, que está entre vírgulas, dos céus o ouvirei. João, pode colocar para mim, por favor, 14? Tá. Ali. Então eu ouvirei dos céus. Estava conversando com a irmã em Cristo, né? E às vezes há uma discussão, né? E muitas letras que chamam Deus de você, né? E aí, se é, não é, não vou entrar. Mas esse trecho me chamou a atenção, porque muitas vezes nós lemos que na tentativa do autor sacro aproximar o ser adorado do adorador, ele usa os olhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus é Espírito, que a terra é o escabelo dos pés de Deus, que os ouvidos de Deus não estão agravados, que os olhos de Deus, o coração de Deus, é uma tentativa, né, de trazer a divindade para perto do adorador. Não existe na literatura, pelo menos não tenho conhecimento, de nenhum povo que não creia num ser superior. Porque lá, quando nós fomos feitos, Deus colocou em nós, né, do seu espírito. E existe. O natural é o ser humano nascer crente. O ateu, ele é contrário à natureza. Porque Deus nos fez com essa sede de Deus, de olhar e ver que por trás dessa natureza belíssima existe uma mente ali. E não vai muito longe quando você olha para dentro de você, neste momento, células morrendo, células nascendo, você está processando os seus neurônios, se comunicando, né? Um passando informação para outro. O seu coração está bombeando não sei quantos litros de sangue, desde o momento que você entrou aqui, até a hora que você vai embora. Não vou dizer depois e nem antes. E o teu coração está batendo, as células estão ali, está trabalhando. Se você comer alguma coisa, o teu organismo está metabolizando tudo isso. Cada parte, né, quando cai ali no teu estômago, tem ali tudo direitinho para saber que isso aqui tem vitamina B, que vai para uma parte, isso aqui tem a vitamina tal, esse aqui tem o mineral tal, que serve para isso, serve para aquilo. Nesse momento você não percebe, mas só em casa, quando você pentear o cabelo, você vai ver
que caiu alguns cabelos da tua cabeça. Quem tem, né? Quem tem, né? Então já caiu da sua cabeça, você vê no travesseiro e houve a renovação. Você não consegue, mas Deus sabe, né, quantos cabelos existem na tua cabeça. É Deus. Não existe como achar que isso é por acaso. É esse Deus maravilhoso. E uma coisa, às vezes, que eu fico assim, maravilhado com Deus, é que nesse momento que nós estamos aqui, Ele está atento à oração que está sendo feita aqui, à oração que está sendo feita em outra igreja que esteja em culto aqui em Belford Roxo, está atento à oração que está sendo feita no Japão, está atento à oração que está sendo feita em outro país ao mesmo tempo. É como se só existisse aquela pessoa. Naquele momento Deus está ali contemplando aquilo tudo. E Deus é maravilhoso. E muitas vezes quando nós... E por que disso? Porque eu estou chamando a atenção que muitas vezes também na nossa caminhada com Deus, e às vezes nós descuidamos, mas nós às vezes olhamos para Deus e na nossa mente nós diminuímos o Senhor. Nós fazemos Deus igual a nós. E quando eu falo isso, na questão do poder dele. E muitas vezes quando nós pedimos alguma coisa e nós olhamos isso, não falamos, não temos coragem de falar, mas nossa mente vem que Deus, parece que Deus é pequeno. E eu falava para essa irmã, e às vezes nós tratamos Deus como um igual a nós, no sentido de, com as mesmas limitações que nós esquecemos que Deus, Ele é todo poderoso. E nesse ponto que Ele fala dos céus, vê um Deus que é um Deus que está dentro de nós e fora. E tem na teologia, né, a imanência e transcendência. Ao mesmo tempo que Ele está dentro de nós, que Ele coloca, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica que o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. A grandiosidade de Deus, a maravilhosa presença de Deus. Eu fazendo uma leitura, eu lembrei quando Deus promete a Abraão que Ele daria, que faria, que a descendência dele fosse algo incontável. E qual é o exemplo que Deus, dois exemplos Deus deu para ele? Conta os grãos de areia na praia e conta as estrelas. E eu fiquei pensando nisso porque Abraão só tinha noção das praias perto dele, só tinha noção do céu que estava ali onde ele estava. E eu comecei a pensar, se eu estivesse, por exemplo, na praia de Copacabana, que é uma praia famosa, Deus chegasse para mim e falasse: Jorge, eu vou fazer de você uma grande nação, e a tua nação vai ser tão numerosa que vai ser como os grãos de areia daqui. Eu não teria condições de ir só à praia de Copacabana, tirando as outras praias da Barra, as outras praias de outro estado. E se eu olhasse para o céu aqui de Belford Roxo e conseguisse contar as estrelas, mas de outras partes que eu não consigo, eu fiquei assim olhando. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma dessas estrelas pelo nome. Aquelas estrelas que a NASA já descobriu, e outros sistemas solares que a NASA talvez nem venha a descobrir, mas Deus já conhece e sabe o nome de cada uma delas. A grandeza desse Deus. E muitas vezes nós nos relacionamos, nós esquecemos que nós estamos servindo a esse Deus, que Ele, pelo seu infinito amor, quando Adão ele cai, Deus ele vem e procura: Adão, onde você está? Ele procura. Todo movimento é de Deus para nós. A Bíblia diz que até o desejo que você tem de louvar a Deus vem dele. Ele colocou dentro de você esse desejo de você louvá-lo, de você buscá-lo, diante de uma situação pequena, você ficar maravilhada. Esse é o Deus. E muitas vezes nós não prestamos atenção nisso, e na nossa busca, nosso encontro com Deus, nós pensamos que Deus é pequeno. Há impossibilidades, e Deus fala: existe alguma coisa impossível para Deus? É uma palavra, se eu não me engano, que o anjo diz a Maria: há por acaso algum impossível para Deus? E diz: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o seu agir. Então eu vejo que dos céus, a grandeza de Deus dos céus, Ele vai ouvir a oração do seu povo no momento em que a adversidade bater,
chegar à porta, Deus vai ouvir, porque Ele é grandioso. Até porque, antes, a Bíblia diz, né? O salmista, se não me engano, ele diz que antes que houvesse palavra na minha boca, o Senhor conhecia. Antes de nós verbalizarmos, quando nós vamos lá, você, né, que vai, quando chegar no final do dia para casa, e você vai orar, tudo que você vai falar para Deus, já sabe. E é interessante que, às vezes, nós estamos numa aflição tão grande, que nós não sabemos como falar, porque o nosso vocabulário, ele é limitado. Né? Você fala, Senhor, quão grande é o Senhor. Mas quando nós falamos quão grande é o Senhor, nós temos na nossa mente aquilo que nós consideramos muito grande. Mas Deus é maior. Alguém cuja terra é os cabelos dos seus pés. Você imagina esse ser. E aí quando o Senhor é grande, mas aí você sabe que esse grande não corresponde à grandeza de Deus. E quando nós ficamos embaraçados, o que a Bíblia diz? E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nós não podemos expressar com palavras. E às vezes quando você naquela aflição, você quer colocar diante de Deus o que está no teu coração, e você não tem palavras, o que você fala? Senhor, Tu sabes. E nós nos lembramos do nosso irmão Pedro, né? Quando na terceira vez que Jesus falou para ele, Pedro, você me ama? Ele falou, Senhor, eu te amo. Na segunda, Jesus, Pedro, você me ama? Ele falou, eu te amo. Na terceira, Tu o sabes. O Senhor sabe no meu coração, porque as minhas palavras, o que eu poderia falar, os adjetivos que eu poderia usar para manifestar o meu amor pelo Senhor, é pequeno, mas o Senhor sabe o que vai no meu coração. Então essa dos céus o Senhor virá, e caminhando, né, se afastando de Deus. Infelizmente nem tudo são flores, né? Então no 19, Deus, assim como Deus falou o comportamento que o povo dele deveria ter frente à adversidade que pudesse e viria e veio a se abater sobre o povo, Ele também fala que se o povo não aguentasse, se o povo quisesse debandar. E você lembra aqui que o povo, ele estava rodeado de deuses. Você vê quando o povo sai do Egito, saiu o povo de Deus, que Deus tirou de uma forma assim sobrenatural, mas também veio uma galera que estava insatisfeita no Egito e veio. E o texto diz que esse pessoal que veio ali junto foi uma pedra de tropeço, ajudou a desencaminhar Israel, né, que já tinha um potencial, e acabou o quê? Potencializando aquele lado negativo do povo de Israel. E é como nós também, muitas vezes quando você está diante de uma situação e você está ali crendo, e quantos não são aqueles, e não é bem assim, e todo mundo já passou por isso, e ninguém foi bem sucedido, e aí bate. Se nós não estivermos firmes, nós somos capazes de quê? Roer as cordas. Realmente é verdade. E aí nós damos ouvidos. E o Senhor, no verso 19, Ele vai falando, mas se vocês, agora a palavra é para todo o povo. Anteriormente Deus fala para Salomão, e depois Ele vai falando para o povo. E se vocês, pegou 19 não? Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes servidos a outros deuses, e vos prostrardes a ele, 21, por favor. Então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E Deus, Ele fala, mais atrás Ele diz, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. A Bíblia é um livro especial porque ela é a palavra de Deus, mas também a Bíblia, ela, como um livro de história, ela não camufla nada e não faz com que os vilões sejam heróis, como a história humana, né? Você vê, né? A história humana é colocada, ela é redigida, e aquele personagem é herói.
E depois, quando você pega certos autores que passam a limpo a história, nós vemos que nossos heróis, e tem até uma música, né? Nossos heróis morreram de overdose, né? Nós vemos que os heróis não são tão heróis assim. Mas da Bíblia não. Quando ela diz que ela chama Davi o homem segundo o coração de Deus, mas ela também diz os erros, as falhas, os deslizes que Davi teve. Quando ela fala de Abraão, o amigo de Deus, ela também fala que Abraão, diante de uma situação e por medo, deu uma titubeada. E mostra tantos outros ali. E ela mostra isso. Ela não mascara nada. E ela também, e às vezes o pastor prega e sempre estão pregadores sérios estão pregando, que têm sido apresentado o evangelho da facilidade. E vem para cá que vai ter isso. Aceita Jesus, que todos os seus problemas serão resolvidos. Qual Jesus é esse? Pelo menos não é o da Bíblia, né? E às vezes, pelo contrário, quando você aceita, você reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a coisa vira de tal maneira, e você, às vezes eu olho e penso, antes de eu aceitar, de reconhecer Jesus, minha vida era mais tranquila. Agora quando eu reconheci, parece que a coisa ficou, e você persevera ali, porque é melhor com Jesus, é melhor passar o sufoco com Jesus, do que na bonança sem Jesus. Então o Senhor, ele fala ali para o povo que o que ia acontecer com eles, que eles seriam presos, e como acontece, né? Os exílios mostram isso, né? E Deus falando, Deus mandou os profetas, falou para o povo, alertando, e o povo não deu ouvido, fez os ouvidos de mercador, e aconteceu o que aconteceu, e os profetas mostrando: vocês estão caindo, vocês estão sendo repreendidos, vocês estão tendo a consequência dos atos de vocês, e Deus havia falado. E Deus, voltando nas páginas do texto, antes de Abraão, se eu não me engano, ter filho, Deus já falou, já havia falado: a sua descendência vai passar 400 anos, 430 anos no Egito, mas eu vou tirar você de lá. Antes do povo imaginar ir para o Egito, Deus já havia falado aquilo ali. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus servos, os profetas. Então Deus mostra para o povo, fala com o povo: olha, povo, se vocês se afastarem lá atrás, se vocês me buscarem no meio da adversidade, vai acontecer isso, isso, isso. Agora, se vocês sucumbirem diante do momento ruim, vai acontecer isso, isso, isso. É falado. E Deus, desde o início, quando Deus fala para Adão e para Eva: tem tudo isso aqui, ó, tudo é de vocês, mas tem aquela árvore que é o símbolo da obediência. Você pode tocar em todas as outras, mas aquela ali não pode, porque o dia que acontecer isso, vai dar ruim. E aconteceu. Deus avisou, falou com eles, e aconteceu. Nós não sabemos quanto tempo ficou nesse dilema, mas a questão é isso. E Deus fala para nós, a Bíblia, eu estou lendo a minha leitura corrida, né? Eu estou lendo Provérbios, quantas coisas ali, e eu olho para a minha vida assim, eu vejo, poxa, a Bíblia estava falando aqui, eu, num dia tal, incorrer no erro, que o Senhor, através de Salomão, falou aqui, mas que a gente vai e esquece. A gente lê na palavra e esquece, e está ali, não está na palavra, está, mas eu esqueço. Deus colocou ali. Por isso que a Bíblia é a nossa manual, é a nossa regra de fé e prática. Se nós guardássemos ali, e a Bíblia diz, diante das tentações, que nós, para não sucumbirmos diante do pecado, ela diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Trocou miúdo, o que pode ser se andar em espírito? É nós, entre outras coisas, memorizarmos, o exercício de memorizarmos versículos, e naquele momento você começa a recitar aquele versículo, e você vai se enchendo, porque daquilo que você fala, a boca fala do que o coração está cheio, e você traz para você, e aquilo vai entrando em nós, e vai atuando como se fosse um antídoto contra aquele pensamento ruim que que vem sobre a nossa mente. E nós vemos como Jesus, ele vence o inimigo com a palavra. O inimigo com a palavra, Jesus, mas também está escrito.
Está escrito, mas também está escrito. E quando nós repetimos isso, está escrito isso, a palavra diz isso. E aí você recita e você vai e nesse exercício e Deus vai te dando vitória. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, irmãos, neste período em que nós estamos aí 6 meses diante das situações boas, tranquilo, dificilmente a gente se enrola com uma situação boa. Mas a situação mais complicada, isso que nos traz problema, nós temos que ter uma atenção redobrada. Nós possamos estar atento à palavra, e estando atento à palavra, nós entendermos aqui o que Deus fala para nós. E o ideal, o nosso sonho de consumo, né? O ideal, nem sempre é o real, mas o ideal é que nós fiquemos com esse versículo 14. Se, diante da dificuldade, diante dos próximos 6 meses, diante do revés, se você me buscar, né, já que nós somos chamados pelo nome do Senhor, buscarmos ao Senhor, nos humilharmos e nos afastarmos do mau caminho. E a Bíblia diz, né, que é caminho que parece, que aos homens parece ser bom, mas o seu fim é fim de morte. O homem pode fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor. É o Senhor que pesa, o Senhor, que dá a direção. Então, o Senhor vai nos desviar. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar. Vai tomar uma decisão. Deus já fala com você através da palavra, vai usar uma outra pessoa, vai talvez ter um sonho, mas Deus vai te dar uma direção para que você faça ou não. Aquilo que mostra que você está ou não no caminho dele. Aquilo que você vai fazer tem ou não o aval dele. Porque senão, se você insistir, Deus até permite. E depois, a culpa é sua. Porque Deus falou, mas você quis. Então você quer? Então vai lá. E é claro que Deus, com a sua misericórdia. Mas é importante é isso, que nesse período que nós estamos, pelo qual nós estamos intercedendo, que nós possamos, diante da situação problemática, que nos tire a paz, nos incomode, uma rateada que nós venhamos a dar, que nós possamos buscar a Deus, buscar o Senhor, nos humilhar, nos aproximar dele, para que a sua boa mão esteja. E caso isso aconteça conosco, nós possamos falar igual o nosso irmão Davi, que teve aquele deslize, e Deus fez uma proposta para ele, e ele falou, diante das opções: eu prefiro cair na mão de Deus, que Deus é misericordioso, do que em outra mão, ou seja, a mão do homem, né? E Deus é tão maravilhoso, porque por mais que a gente erre, Deus, com a sua misericórdia, né, Ele sempre com a sua mão faz com que nós não recebamos tudo aquilo que nós plantamos. Isso é o que? Misericórdia. Misericórdia é Deus não nos conceder aquilo que nós merecíamos. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecíamos. Amém, irmãos? Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer ao Senhor por essa palavra que nos trouxe, uma palavra dada há muito tempo atrás a Salomão, mas que fala para nós, Senhor, e que sempre, Deus, enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos diante de decisões. Nós talvez olhando para os próximos 6 meses, nós consigamos prever alguma coisa que já está agendado, algum compromisso, mas 99% nós não conseguimos saber o que vem, o que nos espera de bom ou de ruim aos nossos olhos. Mas tu sabes, Pai querido. E nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar quando nós tivermos tomar decisões, possamos, ó Deus, escolher sempre sob a tutela do Teu Espírito Santo. E se nós, Pai querido, cairmos, ó Deus, que nós possamos fazer como o texto diz, nos humilharmos, voltarmos para o Senhor e dizermos: Pai, pequei, Pai, errei, tem misericórdia, porque a Tua boa mão estará sobre nós, a Tua misericórdia, que é, ó Deus, como Davi falou, eu prefiro cair na mão de Deus do que dos homens, porque Deus, Ele é misericordioso.
O Senhor não pesa a mão com todo rigor, o Senhor sempre com amor. E nós nunca recebemos aquilo que nós merecíamos. O Senhor sempre atenua, o Senhor sempre vai com graça e misericórdia. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, nesse período. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.